Cumprimento os meninos e as meninas da classe da EBD Primários do Distrito 21 com a doce paz do Senhor. Amém? Nesta manhã, estamos mais uma vez muito alegres por estarmos aqui reunidos, falando da maravilhosa palavra do Senhor. Hoje a nossa lição é a lição de número 10 e ela traz por tema a história de uma vinha. Mas antes da gente começar a nossa aula, eu vou convidar vocês para nós fazermos uma oração de abertura. Fechem os seus olhinhos, se conectem com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta manhã, Senhor, nós te agradecemos pela nossa vida, agradecemos pelas nossas famílias, pela nossa saúde, Senhor, e essa oportunidade abençoada de estarmos aqui reunidos, ouvindo e aprendendo da Tua palavra, Pai. Muito obrigada, Jesus. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor derrame do Teu Espírito Santo sobre nós, para que nós possamos compreender e aprender da Tua palavra poderosa, Senhor, nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Então, como a prof falou antes, hoje a gente vai conhecer a história de uma vinha que foi contada por Jesus, das muitas histórias. Na semana passada, vocês lembram que a prof Juliana contou sobre a história de uma pérola. Foi muito legal aquela aula, né? E agora a gente vai aprender sobre a história de uma vinha. Essa história, ela está aqui na nossa Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 20, do versículo 1 ao 16. A prof vai contar a história um pouquinho mais rápida, né? Sem muitos detalhes. Mas vocês podem depois, eu aconselho, né, que no horário que vocês fazem a leitura bíblica diária, vocês abram as suas Bíblias, né, no capítulo 20 de Mateus, do 1 ao 16, para vocês conhecerem mais detalhes do que a nossa Bíblia relata sobre essa história. Amém? Então, hoje a história de uma vinha, está no livro de Mateus, como muitas das outras histórias de Jesus. Mas nós também temos nesta mesma história, neste mesmo livro, neste mesmo capítulo, a nossa memória em ação, o nosso versículo tema. E eu vou chamar a Isadora hoje para me ajudar a fazer a leitura. Opa! Pareceu rapidinho, vocês viram? Cumprimento a classe dos primários com a paz do Senhor. Amém! A Isa vai me ajudar, então, a fazer a leitura do nosso versículo tema do dia. Assim, aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Mateus, capítulo 20, versículo 16. Obrigada, Isa. Sumiu de novo, olha. A Isa vem depois de novo, tá? Pra gente repetir o nosso versículo, pra gente memorizar, tá bem? Então, a prof vai começar contando pra vocês essa história, tá? Sobre essa vinha. Então, Jesus iniciou essa história falando para os seus discípulos e para aqueles que o seguiam, que o reino de Deus, o reino dos céus, ele podia ser comparado com o dono de uma vinha. Que interessante, né? Vamos ver como é que foi essa história? O prof fez um pequeno cenário aqui para vocês poderem visualizar um pouquinho melhor a historinha que eu vou contar, tá? Então, Jesus disse que o reino de Deus, ele se assemelha ao dono de uma vinha. O que é uma vinha? Uma vinha é uma plantação de uvas. Olha, eu coloquei aqui umas uvinhas, uma parreira, tá? Para vocês enxergarem e identificarem o que é uma vinha. Então, uma vinha é uma plantação de uvas. E este dono desta vinha, certo dia, bem cedo de madrugada, saiu para procurar trabalhadores. Ele saiu bem ao amanhecer, às 6 horas da manhã. Porque o horário de trabalho dos israelitas, do povo judeu naquela época, ele era um horário de trabalho que iniciava às 6 da manhã e terminava às 6 da tarde. Então, esse dono da vinha saiu bem cedinho às 6 da manhã para procurar trabalhadores para trabalhar na sua plantação. E ele encontrou trabalhadores no caminho e conversou com eles e perguntou se eles queriam ir trabalhar na vinha e eles aceitaram. Nesse momento, o dono da vinha disse: eu vou lhes pagar um denário, que é uma moeda de prata, por este dia de trabalho. Então, naquela época, um denário era a mesma coisa que um salário do dia. Então, um denário era o pagamento que eles iriam receber por trabalhar um dia de serviço. E o
combinado foi acertado e eles foram para a vinha às 6 da manhã iniciar o trabalho. Começaram a trabalhar às 6 da manhã. Este dono da vinha continuou a procurar trabalhadores. E às 9 horas da manhã, que o reloginho está marcando o horário das 9 horas da manhã. Às 9 da manhã, ele saiu novamente para procurar mais trabalhadores. E ele encontrou, pelo caminho, os coraçõezinhos são os trabalhadores. Ele encontrou os trabalhadores e perguntou se eles queriam trabalhar na vinha. E eles aceitaram. Nesse momento, o dono da vinha não falou sobre valor que ia ser pago, não falou sobre dinheiro. Ele disse, lhes pagarei o que for justo. E estes homens foram trabalhar às 9 da manhã. Eles chegaram na vinha para trabalhar. Então, o dono da vinha, ao meio-dia, marcando 12 horas, ao meio-dia, ele saiu novamente para procurar mais trabalhadores. Ele encontrou os trabalhadores no caminho e a mesma coisa que fez com os trabalhadores das 9 horas, ele fez. Vocês querem trabalhar? E eles aceitaram. Sim, queremos. Então, eu vou lhes pagar o que for justo no final do dia. Estes homens foram para o trabalho. O dono da vinha continuou procurando trabalhadores, porque tinha muito trabalho na sua plantação. Então, ele continuou trabalhando, procurando quem fosse trabalhar. Então, às 3 da tarde, o reloginho aqui marcando 3 horas da tarde. Às 3 da tarde, ele saiu novamente. Quando ele saiu, ele encontrou mais 2 trabalhadores. E da mesma forma, ele lhes disse, vocês querem trabalhar? Sim, queremos. Então, vocês podem ir para a vinha que no final do dia vocês receberão o seu salário. E estes foram também trabalhar. Quase no final do dia, na última hora de trabalho, às 5 da tarde, ou seja, faltava 1 hora para o expediente de trabalho acabar. Faltava 1 hora para todos estes trabalhadores concluírem o seu dia de trabalho. O dono da vinha saiu novamente pelo caminho e ele foi até a praça da cidade. E lá ele encontrou mais trabalhadores sentados lá, sem nada para fazer. E ele chegou e perguntou, por que vocês estão aqui o dia todo sem fazer nada? E aí eles disseram, porque ninguém quis nos contratar até agora. Aí ele disse, então, vocês vão para a vinha para trabalhar. Podem ir até lá. E eles foram. Então, eles chegaram para trabalhar às 5 da tarde. Ao final do dia, às 6 da tarde, quando o horário de expediente acabou, o dono da vinha chamou o seu capataz e disse a ele, chame todos os trabalhadores que eu vou lhes pagar pelo dia de serviço. E ele começou fazendo o pagamento pelos últimos trabalhadores que tinham chegado para trabalhar. E ele foi lá e pegou um denário, uma moeda de prata, que equivalia a um salário de um dia de trabalho. E alcançou uma moeda para cada um dos trabalhadores, tá? Que a prof só tem uma moedinha, mas naquele momento o capataz, o dono da vinha, pagou para cada um daqueles homens uma moeda, um denário. E assim ele foi indo pagando os trabalhadores. Aqueles trabalhadores que chegaram cedo, às 6 da manhã, eles ficaram faceiros, serelepes, pensando, agora sim, se ele está dando um denário para quem chegou ao final do dia, para nós ele vai pagar muito mais, óbvio, porque nós trabalhamos o dia todo, era o que eles estavam pensando. E o dono da vinha foi pagando um salário para cada trabalhador. E chegou na vez daqueles homens que começaram a trabalhar às 6 da manhã e a mesma coisa ele fez. Chegou e entregou um denário para aqueles que começaram às 6 da manhã. Estes homens que começaram às 6 da manhã e às 9 da manhã, eles estavam muito chateados.
Eles ficaram muito chateados mesmo, porque eles acharam uma injustiça tremenda. Eles não receberem mais que aqueles que trabalharam 1 hora só durante aquele dia. O dono da vinha perguntou para eles: por que vocês estão se achando injustiçados? Ou por que vocês estão enciumados, chateados? E eles disseram: porque o senhor pagou a mesma coisa para eles do que para nós, e nós trabalhamos o dia todo, nós trabalhamos mais. Nesse momento, o dono da vinha disse: eu não combinei nada diferente com vocês. Quando eu lhes contratei, eu disse que iria lhes pagar 1 denário. E eu estou cumprindo com aquilo que eu lhe disse. Estou lhe pagando 1 denário. Agora, o dinheiro é meu. A plantação é minha. Se eu quero ser justo com esses homens, se eu quero ser abençoador destes homens, se eu quero pagar a mesma coisa que eu paguei para vocês, para eles, por que eu não posso, se eu sou o dono da vinha? Por que não posso abençoá-los, assim como eu abençoei vocês, com um salário, se eu sou o dono da vinha? Não sintam-se enciumados, porque eu estou sendo justo com todos, estou abençoando a todos. E essa história Jesus concluiu dizendo que o reino de Deus é exatamente assim. Existem aqueles que chegaram primeiro e existem aqueles que chegaram no final, que acabaram de chegar, que acabaram de aceitar Jesus. E todos eles têm direito de ser abençoados, porque nós todos fomos salvos pela graça. Nós todos estamos debaixo da graça do Pai. Deus é justo e misericordioso com todos nós. Deus, nosso Pai, Ele deu o seu Filho unigênito para morrer por nós, por mim, por você, pelo seu amiguinho da escola que ainda não aceitou Jesus e não se converteu, pelo seu familiar ou pelo meu familiar que ainda não aceitou Jesus. Mas o dia que eles aceitarem, eles também vão ser abençoados por Deus com o reino dos céus. Eles também vão receber a salvação. Eles também vão ser perdoados dos seus pecados, assim como nós que já aceitamos Jesus, assim como muitas pessoas que já aceitaram Jesus há muito tempo. Então, meus amores, o que Jesus queria mostrar para os seus discípulos? Que nós não devemos ter ciúme dos irmãos quando eles são abençoados. Muito pelo contrário, nós precisamos nos alegrar quando o nosso irmão é abençoado. Quando aquela pessoa com quem nós convivemos é abençoada, nós devemos nos alegrar. Porque assim como nós recebemos a bênção de Deus, eles também têm o direito de receber. E nessa manhã, nós aprendemos que Jesus veio para todos nós. Mesmo que em algum momento a gente chegou no final, ou alguma pessoa que aceitou Jesus no seu último momento de vida, como esses homens que trabalharam só 1 hora, eles também receberam a graça de Deus nas suas vidas. Eles também serão abençoados. Nós não podemos sentir injustiçados em nenhum momento, porque Deus é justo. Ele é benigno, Ele é abençoador daqueles que têm fé, daqueles que são fiéis. Ele não disse que a gente teria que ser bom para ser abençoado. Ele não disse que a gente teria que ser correto ou fazer as coisas certas para ser abençoado. Isso nós temos que fazer porque nós amamos a Deus. Nós somos corretos, justos, nós somos pessoas que fazem as coisas certas porque nós amamos a Deus. E não porque Ele vai nos abençoar. Ele vai nos abençoar porque Ele derramou a sua graça sobre nós, porque nós fomos salvos, libertos, através do sangue de Jesus derramado no Calvário. E existe um tempo, o tempo de Deus, que não é o meu tempo nem o seu tempo. Deus decide quando as coisas vão acontecer conosco e quando não vão acontecer. Deus não disse que vai acontecer às 6 da manhã. As coisas podem acontecer às 5 da tarde de um dia de trabalho duro. Então, uma vida, uma caminhada com Deus
ela pode mudar a qualquer momento. Mas quem decide a mudança que acontece na nossa vida é o dono do tempo. É o dono de todas as coisas, que é o nosso Deus. E nós somos abençoados por termos a graça e a salvação que foi nos dada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu me alegro em poder falar da palavra de Deus. E me alegro em saber que nem hoje à tarde que eu vi todas as crianças envolvidas no culto infantil, louvando, adorando, pregando a palavra de Deus. Me alegro em saber que vocês todos também estão inseridos na obra do Senhor, na plantação, na vinha, que todos nós estamos debaixo da graça do Pai. Fico muito contente, muito feliz com isso. E por isso que Jesus disse nessa parábola, o nosso versículo tema: os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Então a ordem de chegada não importa. O que importa é nós chegarmos, é nós alcançarmos a nossa mansão celestial junto com o nosso Deus. É nós chegarmos no reino dos céus com o nosso Jesus. A ordem em que as coisas acontecem. O momento em que nós recebemos a bênção, ou que nós não a recebemos conforme nós queremos, porque às vezes a gente fica chateado por não receber alguma coisa que a gente queria muito. Mas Deus sabe de todas as coisas e muitas vezes Ele não nos dá aquilo que nós queremos e esperamos naquele momento, porque Ele sabe que nós ainda não temos maturidade para lidar com aquilo ou para administrar aquilo que nós estamos querendo. Por isso, nós todos os dias precisamos pedir a Deus que Ele seja misericordioso, justo, correto conosco, mas que nós também sejamos com os nossos irmãos, misericordiosos, justos, corretos, que amemos uns aos outros, que nos alegremos com a bênção que os outros recebem e que nós choremos junto com aqueles que choram. Sim, que nós estejamos juntos uns com os outros, uns apoiando e fortalecendo os outros. Porque hoje a nossa caminhada com Deus, ela é uma caminhada que vai nos levar ao reino dos céus. Então, meus amores, quando vocês sentirem que ficaram descontentes ou acharam que houve uma injustiça em algum momento da vida de vocês, pode ser na escola, pode ser na classe da EBD, pode ser em casa, porque às vezes a gente pensa, né? Mamãe ou papai não foram justos comigo, agraciaram mais o meu irmão ou a minha irmã. Isso é muito natural de nós seres humanos, mas nós temos, quando nós nos sentirmos assim, enciumados, ou quando nós nos sentirmos injustiçados, nós temos que dobrar o nosso joelho, entrar na presença do nosso Pai e pedir a Ele que Ele nos dê sabedoria e que Ele nos esclareça se nós estamos certos ou errados e que Ele batalhe por nós, que Ele seja o nosso advogado em todo o tempo. Ele é o nosso advogado mais fiel. E nós temos que fazer a nossa parte, compreender cada uma dessas pessoas que vai trabalhar nessa plantação. Cada uma dessas pessoas que entrar na nossa igreja, cada uma dessas pessoas que entrar na classe dos primários, cada uma dessas pessoas que for nosso coleguinha na escola, nosso amiguinho na pracinha, nós temos que compreender. Aqueles que ainda não aceitaram Jesus, nós levamos para eles uma palavra e contamos para eles que Jesus os ama, para que eles conheçam o amor de Cristo. E para aqueles que já aceitaram, nós os incentivamos, nós os ajudamos na caminhada, nós os apoiamos. Assim como hoje de tarde, todos nós estávamos reunidos em espírito, adorando o nosso Deus. E cada um fazendo a sua parte, cada um contribuindo, né? Uma leitura bíblica, um louvor, um testemunho.
Isso é o que nós temos que fazer na obra do Senhor, no reino de Deus. Cada um de nós tem que fazer a nossa contribuição com aquilo que nós podemos dar. E eu espero que nós todos possamos dar um coração cheio de amor e cheio de alegria e de misericórdia, assim como o nosso amado Jesus fez por nós. Ele nos resgatou, Ele nos remiu, Ele ainda cura, Ele ainda restaura, Ele ainda liberta e Ele salva todos os dias. E Ele nos perdoa também todos os dias pelas nossas falhas. Então vamos todos nós também amar, perdoar, compreender, não sentir ciúme, né? Vamos nos apoiar uns aos outros. E nessa manhã, eu fico muito contente de estar aqui com vocês, reunidos novamente. Foi uma aula que tocou muito meu coração e eu espero que tenha tocado de vocês também. Mas antes da gente fazer a oração final, eu só vou deixar para vocês uma atividade que eu achei legal. A Isa vai aparecer aqui de novo. Peçam para o papai e para a mamãe para eles fazerem um círculo e ajudarem vocês a colocar, né, os horários do relógio. E a gente usou aqui palitinho de dente, aquele palito das caixinhas, para fazer os ponteiros. Aí tem um ponteiro que tem que ser menorzinho e um maiorzinho, tá? Ponteiro da hora e o ponteiro do minuto. Então, para vocês fazerem um reloginho. E esse relógio simboliza, a Isadora escreveu aqui, ó, o tempo de Deus. Vocês estão vendo? Ó, ela colocou ali, ó, o tempo de Deus, colocou o nome dela. Se vocês quiserem fazer essa atividade, mandar para a prof, se vocês quiserem pintar, se vocês quiserem fazer outros desenhos aqui e mandar, a gente também vai ficar muito feliz de receber, né, Isa? Uhum. Então, nós vamos orar. Eu vou convidar a Isadora para ficar aqui para a gente fazer uma oração juntas, para nós nos despedirmos de vocês. Espero que essa aula tenha sido proveitosa para vocês, que vocês tenham sentido o amor de Deus no coração de vocês nesta manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, nós te agradecemos pela tua graça, pelo teu amor, Senhor, pela salvação que recebemos de ti, Pai. Nos abençoa, nos protege, abençoa o nosso domingo, abençoa nossos familiares, Senhor. Cuida do nosso coração, Senhor, para que ele continue limpinho, para que ele continue, Senhor, voltado para ti, Pai, para que nós possamos estar cada vez mais conectados com o céu, Senhor. Abençoa, Pai, nessa caminhada da fé, que nós possamos a cada dia mais estar firmados na tua palavra, estar firmados na oração, Senhor. Que nós possamos, Pai, trocar os nossos brinquedos, videogames, nossas brincadeiras diversas por um momento contigo. Que nós possamos, em algum momento do nosso dia, nos voltar para ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, tudo isso nós te pedimos e agradecemos. Amém. Isadora sumiu de novo. Ela é muito rápida. Um beijo para vocês. Um excelente domingo a todos.